Palavras de Radiância, por Brandon Sanderson. Livro 2 de Os Relatos da Guerra das Tempestades. Capítulo 2. Ponte 4. Nossa primeira pista foram os Parshendianos. Mesmo semanas antes de abandonarem sua busca por gemas coração, seu padrão de combate mudou. Eles se demoravam nos platôs depois das batalhas, como se estivessem esperando por algo. Do Diário Pessoal de Navani Collin, Gezeses, ano de 1174. Ar. O ar de um homem era sua vida, expirando, pouco a pouco, de volta ao mundo. Kaladin respirou profundamente, de olhos fechados, e por algum tempo, isso foi tudo que conseguiu ouvir. Sua própria vida, entrando, saindo, de acordo com a batida tempestuosa em seu peito. Ar. Sua própria pequena tempestade. Do lado de fora, a chuva havia parado. Kaladin continuou sentado no escuro. Quando reis e ricos olhos claros morriam, seus corpos não eram queimados como os dos homens comuns. Em vez disso, eles eram transmutados em estátuas de pedra ou metal, para sempre congelados. Os corpos dos olhos escuros eram queimados. Eles se tornavam fumaça, para ascender aos céus e a qualquer coisa que esperasse lá, como uma oração queimada. Ar. O ar de um olhos claros não era diferente do de um olhos escuros, não era mais doce ou mais livre. O ar de reis e escravos se misturava, para ser respirado de novo pelos homens, repetidamente. Kaladin se levantou e abriu os olhos. Passara a grande tormenta na escuridão daquele pequeno quarto, junto da nova caserna da Ponte 4. Sozinho, ele caminhou até a porta, mas parou. Pousou os dedos em uma capa que sabia estar pendurada em um gancho ali. No escuro, não podia ver sua cor azul escura, nem o glifo Collin, na forma do selo de Dalinar, nas costas. Parecia que todas as mudanças na sua vida haviam sido marcadas por uma tempestade. Essa era das grandes. Abriu a porta e saiu para a luz como um homem livre. Deixou a capa para trás por enquanto. A Ponte 4 o saudou ruidosamente quando ele emergiu. Tinham saído para se banhar e se barbear na calmaria da tempestade, como era costume. A fila já estava quase acabada, e Rocha havia barbeado cada um dos homens. O enorme papaguampas cantarolava baixinho, enquanto passava a navalha sobre a cabeça calva de Drerry. O ar tinha um aroma, úmido devido à chuva, e a fogueira apagada ali perto era o único traço do guisado que o grupo compartilhara na noite anterior. De muitas maneiras, aquele lugar não era tão diferente dos depósitos de madeira dos quais seus homens haviam recentemente escapado. As longas e retangulares casernas de pedra eram praticamente idênticas. Transmutadas em vez de construídas à mão, pareciam enormes troncos de pedra. Contudo, cada uma tinha um par de quartos menores nas laterais para sargentos, com suas próprias portas que abriam para fora. Elas haviam sido pintadas com os símbolos dos pelotões que as usaram anteriormente. Os homens de Kaladin teriam que pintar por cima deles. Moash! Chamou Kaladin. Scar! Teft! Os três correram até ele, espirrando água das poças deixadas pela tempestade. Vestiam as roupas dos carregadores de pontes, calças simples cortadas nos joelhos e coletes de couro sobre peitos nus. Scar estava de pé e andando, apesar do ferimento no pé, e estava bem óbvio que tentava não mancar. Por enquanto, Kaladin não ordenara que ficasse de cama. A ferida não era tão grave, e precisava dele. Quero ver o que temos, disse Kaladin, conduzindo-os para longe da caserna. O local podia abrigar 50 homens e mais meia dúzia de sargentos. Mais casernas flanqueavam aquela. Kaladin recebera uma quadra inteira delas, 20 edifícios, para abrigar seu novo batalhão de ex-carregadores de pontes. 20 edifícios. Que Dalinar pudesse encontrar tão facilmente uma quadra de 20 edifícios para os carregadores de pontes indicava uma terrível verdade. O custo da traição de Sadeias. Milhares de homens mortos. De fato, mulheres escribas estavam junto de algumas das casernas, supervisionando parchemanos que carregavam montes de roupas e outros objetos pessoais, as posses dos mortos. Um número razoável daquelas escribas tinha olhos vermelhos e postura abalada. Sadeias havia criado milhares de novas viúvas no acampamento de Dalinar, e provavelmente
um número similar de órfãos. Se Kaladin precisasse de outro motivo para odiar aquele homem, encontraria ali, manifestado no sofrimento daquelas mulheres cujos maridos haviam confiado nele no campo de batalha. Aos olhos de Kaladin, não havia pecado maior do que trair os próprios aliados durante a batalha, exceto, talvez, trair seus próprios homens, assassiná-los logo depois de terem arriscado a vida para protegê-lo. Kaladin sentiu um imediato lampejo de raiva ao pensar em Amaran e no que ele havia feito. Sua marca de escravo pareceu arder novamente na testa. Amaran e Sadeias, 2 homens na vida de Kaladin que teriam, em algum momento, que pagar pelo que tinham feito, preferivelmente com juros pesados. Kaladin continuou a caminhar com Teft, Moash e Scar. Aquelas casernas, que estavam sendo lentamente esvaziadas de bens pessoais, também estavam apinhadas com carregadores de pontes. Eles se pareciam muito com os homens da Ponte 4, os mesmos coletes e calças até os joelhos. Contudo, de algumas maneiras, não poderiam ser menos parecidos com os homens da Ponte 4, com cabelos desgrenhados e barbas que não eram aparadas há meses. Eles tinham olhos vazios, que não pareciam piscar o bastante, costas encurvadas, rostos inexpressivos. Cada homem dava a impressão de estar sentado sozinho, mesmo quando cercado pelos seus companheiros. Eu me lembro de me sentir assim, disse Scar em voz baixa. O homem baixo e magro tinha feições angulosas e cabelo grisalho nas têmporas, apesar de ter ainda 30 e poucos anos. Não queria, mas me lembro. Nós temos que transformar esses aí em um exército? Indagou Moash. Kaladin fez isso com a Ponte 4, não fez? Perguntou Teft, sacudindo um dedo na direção de Moash. Vai fazer de novo. Transformar umas poucas dúzias de homens é diferente de fazer o mesmo com centenas, replicou Moash, chutando para o lado um galho caído da grã tormenta. Alto e robusto, Moash tinha uma cicatriz no queixo, mas nenhuma marca de escravo na testa. Caminhava com as costas retas e o queixo erguido, exceto pelos olhos castanhos, poderia passar por um oficial. Kaladin levou os 3 de caserna em caserna, fazendo uma rápida contagem. Quase 1000 homens, e embora houvesse dito a eles no dia anterior que agora estavam livres e poderiam retornar às suas antigas vidas, se desejassem, poucos pareciam querer fazer qualquer outra coisa além de ficarem sentados. Embora houvesse originalmente 40 equipes de pontes, muitas haviam sido exterminadas durante o último assalto, e outras já estavam desfalcadas. Vamos juntá-los em 20 equipes, com cerca de 50 homens em cada, disse Kaladin. Acima dele, Sil flutuava como uma fita de luz e voejava ao seu redor. Os homens não davam sinal de vê-la. Ela podia ficar invisível para eles. Não podemos ensinar cada um desses 1000 homens pessoalmente, não de início. Vamos treinar os mais animados entre eles, então mandá-los para liderar e treinar suas próprias equipes. Acho que pode ser, disse Teft, coçando o queixo. Era o mais velho dos carregadores de pontes e um dos poucos que mantinham uma barba. A maioria dos outros havia deixado o rosto glabro como uma marca de orgulho, algo para diferenciar os homens da Ponte 4 dos escravos comuns. Teft mantinha sua barba bem aparada pelo mesmo motivo. Era castanho clara, onde não havia se tornado grisalha, e ele a usava curta e quadrada, quase como a de um fervoroso. Moash fez uma careta, olhando para os carregadores de pontes. Você parte do princípio de que alguns deles estarão mais animados, Kaladin. A meu ver, todos parecem ter o mesmo nível de desânimo. Alguns ainda vão ter vontade de lutar, respondeu Kaladin, seguindo de volta para a Ponte 4. Aqueles que se uniram a nós ontem de noite, na fogueira para começar. Teft, vou precisar que você escolha os outros. Organize e reúna equipes. Depois, escolha 40 homens, 2 de cada equipe, para serem treinados primeiro. Você vai ficar no comando desse treinamento. Esses 40 serão as sementes que usaremos para ajudar o resto. Acho que posso fazer isso. Ótimo. Vou pedir que alguns homens te ajudem. Alguns? Perguntou Teft. Poderia usar mais do que alguns. Vai ter que se virar com alguns, declarou Kaladin, parando no caminho e se voltando para o oeste, rumo ao complexo do rei, além da muralha do acampamento.
O palácio se erguia sobre uma colina, com vista para os acampamentos de guerra. A maioria de nós era necessária para manter Dalinar Kholin vivo. Moash e os outros pararam ao seu lado. Kaladin estreitou os olhos na direção do palácio. Certamente não parecia grandioso o bastante para abrigar um rei. Por ali, tudo parecia ser feito de pedra, apenas de pedra e mais pedra. Você está disposto a confiar em Dalinar? Perguntou Moash. Ele abriu mão de sua espada fractal por nós. Respondeu Kaladin. Ele nos devia isso. Grunhiu Scar. Raios, nós salvamos a vida dele. Pode ter sido só fingimento, disse Moash, cruzando os braços. Jogos políticos, ele e Sadeias tentando manipular um ao outro. Sil pousou no ombro de Kaladin, tomando a forma de uma jovem com um vestido leve e ondulante, totalmente branco-azulada. Tinha as mãos unidas enquanto olhava na direção do complexo real, aonde Dalinar Kholin fora estrategiar. Ele havia dito a Kaladin que ia fazer algo que deixaria um monte de gente irritada. Vou acabar com os jogos deles. Precisamos manter aquele homem vivo, insistiu Kaladin, olhando para os outros. Não sei se confio nele, mas é a única pessoa nessas planícies que mostrou um mínimo de compaixão pelos carregadores de pontes. Se ele morrer, querem adivinhar quanto tempo vai levar para seu sucessor nos vender de volta às Sadeias? Scar bufou ironicamente. Gostaria de vê-los tentar, tendo um cavaleiro radiante na liderança. Eu não sou um radiante. Tudo bem, tanto faz, disse Scar. Seja lá o que você for, vai ser difícil eles nos tirarem de você. Acha que consigo lutar com todos eles, Scar? Questionou Kaladin, encarando o homem mais velho. Dezenas de fractários, dezenas de milhares de soldados. Você acha que um só homem consegue fazer isso? Um homem não, respondeu Scar teimosamente. Você. Eu não sou um deus, Scar. Não consigo conter o peso de 10 exércitos. Ele se virou para os outros dois. Nós decidimos permanecer aqui nas planícies quebradas. Por quê? De que adiantaria fugir? Indagou Teft dando de ombros. Mesmo como homens livres, apenas acabaríamos recrutados em um exército ou outro, lá nas colinas. Ou isso, ou morreríamos de fome. Moash assentiu. Aqui não é um lugar pior que os outros, desde que a gente seja livre. Dalinar Kholin é nossa melhor esperança de uma vida de verdade, disse Kaladin. Guarda-costas e não trabalho recrutado. Homens livres, apesar das marcas em nossa testa. Ninguém mais nos dará isso. Se queremos liberdade, precisamos manter Dalinar Kholin vivo. E o assassino de branco? Perguntou Scar em voz baixa. Eles tinham ouvido falar sobre o que esse homem andava fazendo ao redor do mundo, chacinando reis e grão-príncipes em todas as nações. As notícias causavam furor nos acampamentos de guerra, desde que os relatos começaram a chegar via telepena. O imperador de Azir, morto. Jaqueved, no caos. Meia dúzia de outras nações sem governante. Ele já matou nosso rei, disse Kaladin. O velho Gavilar foi a primeira vítima desse assassino. Vamos torcer para ele já ter acabado por aqui. De qualquer modo, nós protegemos Dalinar, a todo custo. Eles assentiram, um a um, embora de modo relutante. Kaladin não os culpava. Confiar em Olhos Claros não os levara muito longe. Até Moash, que um dia havia falado bem de Dalinar, agora parecia ter perdido sua afeição pelo homem, ou por qualquer outro Olhos Claros. Na verdade, Kaladin estava um pouco surpreso consigo mesmo e com a confiança que sentia. Mas raios, Sil gostava de Dalinar. Isso contava muito. Nós estamos fracos agora, disse Kaladin, baixando a voz. Mas se cumprirmos nosso papel por algum tempo, protegendo Kholin, seremos muito bem pagos. Serei capaz de treinar vocês, treinar de verdade, como soldados e oficiais. Além disso, vamos poder ensinar esses outros. Nós nunca conseguiríamos nos virar por conta própria, por aí no mundo, como ex-carregadores de pontes. Mas se em vez disso formos um exército de mercenários altamente qualificados, com 1000 soldados, portando o melhor equipamento dos acampamentos de guerra, se o pior acontecer e precisarmos abandonar os equipamentos, gostaria de fazer isso com uma equipe coesa, fortalecida e impossível de se ignorar. Me deem 1 ano com esses 1000 homens, e consigo pôr tudo isso em prática. Ora,
Desse plano eu gostei, disse Moash. Posso aprender a usar uma espada? Ainda somos olhos escuros, Moash. Você não, retorquiu Scar do outro lado. Eu vi seus olhos durante a... Chega, disse Kaladin. Ele respirou fundo. Já chega, nada de falar sobre isso. Scar ficou quieto. Eu vou nomeá-los oficiais, disse Kaladin a eles. Vocês três, junto com Sigizil e Rocha, vocês serão tenentes. Tenentes olhos escuros? Estranhou Scar. Essa patente era comumente usada como equivalente a sargentos em companhias compostas apenas por olhos claros. Dalinar me fez capitão, respondeu Kaladin, a patente mais alta que ele ousou comissionar para um olhos escuros. Bem, eu preciso desenvolver uma estrutura de comando completa para 1000 homens, e vamos precisar de alguma coisa entre um sargento e um capitão. Isso significa apontar vocês 5 como tenentes. Acho que Dalinar vai permitir. Vamos fazer sargentos mestres, se precisarmos de mais uma patente. Rocha vai ser o quarteleiro, encarregado da alimentação dos homens. Vou apontar Lopen como o segundo em comando. Teft, você vai ficar encarregado do treinamento. Sigizil será nosso secretário. Ele é o único que sabe ler glifos. Moash e Scar? Ele olhou para os 2 homens. Um era baixo e o outro alto. Mas caminhavam do mesmo jeito, com um passo suave, perigoso, as lanças sempre nos ombros. Nunca as deixavam para trás. De todos os homens que havia treinado na Ponte 4, só aqueles 2 haviam instintivamente compreendido. Eram matadores, como o próprio Kaladin. Nós 3 vamos nos concentrar em proteger Dalinar Kholin, disse Kaladin. Sempre que possível, quero um de nós 3 guardando-o pessoalmente. Frequentemente, um dos outros 2 vai vigiar seus filhos, mas entendam bem, o Espinho Negro é o homem que precisamos manter vivo, a qualquer custo. Ele é nossa única garantia de liberdade para a Ponte 4. Os outros concordaram. Ótimo, disse Kaladin. Agora vamos ver o resto dos homens. Está na hora de o mundo ver vocês como eu vejo. De comum acordo, Robert foi o primeiro a se sentar e conseguir sua tatuagem. O homem de dentes separados tinha sido o primeiro a confiar em Kaladin, que se lembrava daquele dia, exausto, depois de uma incursão de ponte, querendo simplesmente ficar deitado e olhar para cima. Em vez disso, escolhera salvar Robert e não deixá-lo morrer. Kaladin também salvará a si mesmo naquele dia. O resto da Ponte 4 estava ao redor de Robert na barraca, assistindo em silêncio, enquanto a tatuadora trabalhava cuidadosamente na sua testa, cobrindo a cicatriz da marca de escravo com os glifos que Kaladin fornecera. Robert, em vez em quando, fazia uma careta de dor, mas mantinha um sorriso no rosto. Kaladin ouvira falar que era possível cobrir uma cicatriz com uma tatuagem, e acabou funcionando muito bem. Uma vez que a tinta da tatuagem era injetada, os glifos chamavam a atenção, e mal era possível notar que a pele por baixo trazia cicatrizes. Quando o processo terminou, a tatuadora forneceu um espelho para que Robert pudesse se ver. O carregador de pontes tocou a testa, hesitante. A pele estava vermelha devido às agulhas, mas a tatuagem escura cobrira perfeitamente a marca de escravo. — O que significa? Perguntou Robert baixinho, com lágrimas nos olhos. — Liberdade, respondeu Sigizil, antes que Kaladin pudesse replicar. O glifo significa liberdade. Os glifos menores acima dizem a data em que você foi libertado e quem o libertou, acrescentou Kaladin. Mesmo que você perca sua ordem de alforria, qualquer um que tente aprisioná-lo por ser fugitivo pode facilmente encontrar prova de que você não fugiu. Eles podem procurar as escribas de Dalinar Kholin, que mantém uma cópia da sua alforria. Robert assentiu. Isso é bom, mas não é o bastante. Acrescente ponte 4 aí. Liberdade ponte 4. Para dizer que você foi libertado da ponte 4? Não, senhor. Eu não fui libertado da ponte 4. Fui libertado por ela. Eu não trocaria meu tempo lá por nada. Isso era loucura. A ponte 4 havia sido a morte. Dezenas de homens haviam sido chacinados ao correr com aquela maldita ponte. Mesmo depois que Kaladin decidira salvar os homens, ainda havia perdido muita gente. Robert teria sido um tolo de não aproveitar qualquer oportunidade de escapar. Mas ainda assim,
Ele se sentou teimosamente até Kaladin entregar os devidos glifos para a tatuadora. Uma mulher olhos escuros, calma e corpulenta, que parecia capaz de levantar uma ponte sozinha. Ela se acomodou no seu banco e começou a acrescentar os 2 glifos na testa de Robert, bem abaixo do glifo da liberdade. Ela passou o processo explicando, de novo, como a tatuagem ficaria dolorida durante dias e como Robert deveria cuidar dela. Ele aceitou as novas tatuagens com um sorriso no rosto. Pura tolice, mas os outros assentiram, apertando seu braço. Quando Robert acabou, Scar sentou-se às pressas, ansioso, exigindo o mesmo conjunto de tatuagens. Kaladin deu um passo atrás, cruzando os braços e balançando a cabeça. Fora da tenda, um mercado agitado vendia e comprava. O acampamento de guerra era na verdade uma cidade, construída no interior de uma imensa formação rochosa, semelhante a uma cratera. A guerra prolongada nas planícies quebradas atraíra comerciantes de todos os tipos, junto com artesãos, artistas e até famílias com crianças. Moash estava ali perto, com uma expressão preocupada, assistindo à tatuadora. Ele não era o único na equipe de ponte sem uma marca de escravo. Teft também não tinha. Eles viraram carregadores sem tecnicamente terem sido escravos primeiro. Isso acontecia com frequência no acampamento de Sadeias, onde carregar pontes era uma punição, que podia ser aplicada a todo tipo de infração. Se você não tem uma marca de escravo, não precisa fazer a tatuagem, disse Kaladin para os homens. Ainda será um de nós. Não, contestou Rocha. Vou fazer isso aí. Ele insistiu em sentar-se depois de Scar e fazer a tatuagem bem na testa, embora não tivesse uma marca de escravo. De fato, todos os homens sem marca, incluindo Belde e Teft, tatuaram as frontes. Só Moash se absteve e fez a tatuagem no antebraço. Ótimo. Ao contrário da maioria dos outros, ele não teria que sair por aí com uma antiga proclamação de escravidão à vista de todos. Moash levantou-se do banco e outro tomou seu lugar. Um homem com pele vermelha e preta em um padrão marmorizado, feito uma rocha. A ponte 4 era bastante diversa, mas Shen era único, um parchemano. Não posso tatuá-lo, disse a artista. Ele é propriedade. Kaladin abriu a boca para contestar, mas os outros carregadores de ponte se anteciparam. Ele foi libertado como nós, explicou Teft. Ele é parte da equipe, insistiu Robert. Faça a tatuagem nele, ou não vai ver uma só esfera de qualquer um de nós. Ele ficou vermelho depois de dizer isso, olhando para Kaladin, que iria pagar por tudo usando esferas concedidas por Dalinar Kholin. Outros carregadores também se manifestaram, e a tatuadora suspirou e cedeu. Ela puxou seu banco e começou a trabalhar na testa de Shen. Vocês não vão nem conseguir ver, resmungou a mulher, embora a pele de Sigizil fosse quase tão escura quanto a de Shen, e a tatuagem estivesse perfeitamente visível nele. Por fim, Shen olhou no espelho, depois se levantou. Ele olhou de relance para Kaladin e acenou com a cabeça. Shen não falava muito, e Kaladin não sabia o que pensar dele. Na verdade, era bastante fácil esquecer sua presença, já que geralmente seguia silenciosamente na parte de trás do grupo, invisível. Parchemanos costumavam ser assim. Depois que Shen terminou, só faltava Kaladin. Ele se sentou e fechou os olhos. A dor das agulhas era muito mais aguda do que antecipara. Depois de um curto período, a tatuadora começou a praguejar baixinho. Kaladin abriu os olhos quando ela esfregava um pano na testa dele. O que foi? Ele quis saber. A tinta não está pegando, respondeu ela. Nunca vi nada do tipo. Quando eu esfrego a sua testa, a tinta sai toda. A tatuagem não permanece. Kaladin suspirou, percebendo que ainda tinha um pouco de luz das tempestades rugindo em suas veias. Nem mesmo notara que a inspirara, mas parecia estar ficando cada vez melhor em mantê-la. Ultimamente, era comum que capturasse um pouco enquanto caminhava por aí. Portar a luz das tempestades era como encher um odre de vinho. Caso enchesse até quase arrebentar e o deixasse destampado, o odre vazava rapidamente, e então diminuía até um gotejo. Era o mesmo com a luz. Ele a exalou, esperando que a tatuadora não notasse, quando expirou uma pequena nuvem de fumaça brilhante. Tente novamente, disse ele, enquanto ela ia buscar mais tinta. Dessa vez, a tatuagem pegou.
Kaladin aguentou o processo, os dentes cerrados contra a dor. Então, ergueu os olhos quando ela segurou o espelho diante dele. O rosto que o encarou parecia desconhecido, bem barbeado, o cabelo puxado para trás para permitir a tatuagem. As marcas de escravo cobertas e, por enquanto, esquecidas. Posso ser esse homem novamente, pensou ele, tocando o rosto. Esse homem morreu, não foi? Sil pousou em seu ombro, contemplando o espelho junto com ele. Vida antes da morte, Kaladin, sussurrou ela. Ele inconscientemente inspirou luz das tempestades, só um pouco, uma fração do valor de uma esfera. Ela fluiu pelas suas veias como uma onda de força, como ventos presos em um espaço pequeno. A tatuagem na sua testa derreteu, seu corpo expeliu a tinta, que começou a escorrer pelo seu rosto. A tatuadora praguejou de novo e pegou seu pano. Kaladin ficou com a imagem daqueles glifos derretendo, a liberdade dissolvida, e por baixo, as violentas cicatrizes do seu cativeiro, dominadas por um glifo marcado a ferro em brasa. Shesh, perigoso. A mulher limpou o rosto dele. Eu não sei por que isso está acontecendo. Pensei que fossem permanecer dessa vez. Está tudo bem, disse Kaladin, pegando o pano enquanto se levantava, terminando a limpeza. Ele se virou para encarar os homens, os carregadores de pontes que agora eram soldados. Parece que ainda não vou me livrar das cicatrizes. Vou tentar de novo em outro momento. Eles assentiram. Teria que explicar depois o que estava acontecendo. Eles sabiam de suas habilidades. Vamos embora, disse Kaladin, jogando uma pequena bolsa de esferas para a tatuadora e depois pegando sua lança, que estava junto da entrada da tenda. Os outros se juntaram a ele, as lanças nos ombros. Eles não precisavam andar armados no acampamento, mas Kaladin queria que se acostumassem à ideia de que agora estavam livres para carregar armas. O mercado do lado de fora estava lotado e vibrante. As tendas, naturalmente, haviam sido desmontadas e guardadas durante a grande tormenta da noite anterior, mas já haviam se erguido novamente. Talvez porque estivesse pensando em Shen, ele notou os parchemanos. Distinguiu dezenas deles com uma olhadela rápida, ajudando a montar umas últimas tendas, carregando compras para olhos claros, ajudando lojistas a empilhar suas mercadorias. O que eles pensam desta guerra nas planícies quebradas? Kaladin se perguntou. Uma guerra para derrotar e talvez subjugar os únicos parchemanos livres do mundo? Quisera ele poder extrair uma resposta de Shen sobre perguntas como aquelas. Parecia que tudo o que conseguia tirar do parchemano era o gesto de encolher os ombros. Kaladin conduziu os homens pelo mercado, que parecia muito mais amigável do que o do acampamento de Sadeias. Embora pessoas os olhassem, ninguém demonstrava desprezo, e as pechinchas nas barracas próximas, embora enérgicas, não progrediam para a gritaria. Até parecia haver menos pivetes e mendigos. Você só está vendo o que quer, pensou Kaladin. Quer acreditar que Dalinar é o homem que todos dizem que é, o honrado olhos claros das histórias, mas todos diziam as mesmas coisas sobre Amaran. Enquanto caminhavam, passaram por alguns soldados, muitos poucos, homens que estavam de plantão no acampamento quando os outros foram para o desastroso assalto, onde Sadeias havia traído Dalinar. Enquanto passavam por um grupo patrulhando o mercado, Kaladin viu 2 homens na dianteira, levantando as mãos cruzadas nos pulsos. Como haviam aprendido a velha saudação da Ponte 4, e tão rápido. Aqueles homens não fizeram a saudação completa, só um pequeno gesto, mas acenaram para Kaladin e seus soldados ao passarem. Subitamente, a natureza mais calma do mercado ganhou outra nuance para Kaladin. Talvez não fosse apenas a ordem e a organização do exército de Dalinar. Havia uma atmosfera de medo silencioso naquele acampamento de guerra. Milhares tinham sido perdidos na traição de Sadeias. Todos ali provavelmente conheciam um homem que havia morrido naqueles platôs. E todos provavelmente se perguntavam como o conflito entre os 2 grão-príncipes se intensificaria. É ótimo ser visto como um herói, não é mesmo? Perguntou Sigizil, caminhando ao lado de Kaladin e contemplando outro grupo de soldados que passava. Quanto tempo você acha que essa boa vontade vai durar? Indagou Moash. Quanto tempo até que fiquem com raiva de nós? Ha! Rocha,
assomando atrás dele, bateu no ombro de Moash. Sem reclamar hoje. Você faz isso aí demais. Não me faça te dar um chute. Eu não gosto de chutar. Machuca meus dedos. Me chutar? Moash bufou. Você não carrega nenhuma lança, Rocha. Lanças não servem para chutar reclamões, mas o pé grande de um Calaquiano, como o meu, é para isso que foi feito. Isso aí é óbvio, né? Kaladin conduziu os homens para fora do mercado até um grande edifício retangular próximo das casernas. Esse havia sido construído com pedra talhada, em vez de rocha transmutada, permitindo um projeto muito mais sofisticado. Tais edifícios foram se tornando mais comuns nos acampamentos de guerra à medida que chegavam mais pedreiros. A transmutação era mais rápida, mas também mais cara e menos flexível. Kaladin não sabia muito sobre o assunto, só que as obras dos transmutadores tinham limitações. Era por isso que as casernas eram todas praticamente idênticas. Kaladin levou seus homens para dentro do imponente edifício, até o balcão, onde um homem grisalho e imensamente barrigudo supervisionava uns poucos parchemanos que empilhavam rolos de tecido azul. Hind, o chefe dos quarteleiros de Colin, a quem Kaladin havia enviado instruções na noite anterior. Hind eram olhos claros, mas de uma patente baixa conhecida como 10º, pouco acima dos olhos escuros. Disse Hind, falando com um tom agudo que não combinava com seu porte. Finalmente chegou. Eu peguei tudo para o senhor, capitão. Tudo que restava. Que restava? Perguntou Moash. Uniformes da guarda cobalto. Eu encomendei alguns novos, mas esse é o estoque restante. Hind foi ficando mais desanimado. Não esperava precisar de tantos tão cedo, sabe? Ele olhou Moash de cima a baixo. Então, lhe entregou um uniforme e apontou para uma cabine para que ele se trocasse. Moash pegou a roupa. Vamos usar nossos gibões de couro por cima disso? Exclamou Hind. Aqueles com tantos ossos amarrados que vocês ficam parecendo uns cranióforos em dia de banquete? Ouvi falar nisso. Mas não. O Lumino Bridalinar diz que cada um de vocês deve ser equipado com placas peitorais, elmos de aço e novas lanças. Cota de malha para o campo de batalha, se necessário. Por enquanto, os uniformes já bastam, replicou Kaladin. Acho que vou parecer um idiota usando isso, resmungou Moash, mas foi se trocar. Hind distribuiu os uniformes para os homens. Ele olhou Shen de forma estranha, mas entregou o uniforme ao parchemano sem reclamar. Os carregadores de ponte se reuniram em um grupo animado, tagarelando, enquanto desdobravam seus uniformes. Fazia muito tempo desde que qualquer um deles havia vestido algo além dos couros de carregador ou trapos de escravos. Eles pararam de falar quando Moash saiu da cabine. Aqueles uniformes eram mais novos, de um estilo mais moderno do que os que Kaladin usara no seu serviço militar anterior. Calças azuis rígidas e botas pretas engraxadas até brilhar, uma camisa branca de botões, com apenas a borda do punho e do colarinho aparecendo sob a jaqueta, que descia até a cintura e era abotoada por baixo do cinto. Agora, aí está um soldado, disse o quarteleiro rindo. Ainda acha que parece idiota? Ele gesticulou para que Moash inspecionasse seu reflexo no espelho da parede. Moash ajeitou os punhos da camisa e chegou a enrusbecer. Kaladin raramente viu o homem tão desconcertado. Não, respondeu Moash. Não acho. Os outros rapidamente começaram a se trocar. Alguns foram para as cabines, mas a maioria não se importou. Tinham sido carregadores e escravos. Haviam passado a maior parte das suas vidas recentes andando por aí em tangas ou pouco mais que isso. Teft se vestiu primeiro e sabia como fechar os botões direito. Faz muito tempo, sussurrou ele, afivelando o cinto. Não sei se mereço vestir algo assim novamente. É isso que você é, Teft, disse Kaladin. Não deixe que o escravo controle você. Teft grunhiu, guardando sua faca de combate no cinto. E você, filho, quando é que você vai admitir o que é? Já admiti. Para nós, não para os outros. Não comece de novo. Raios, eu vou começar o que eu quiser, respondeu Teft rispidamente. Ele se inclinou falando baixo. Pelo menos até que você me dê uma resposta de verdade. Você é um manipulador de fluxos. Ainda não é um radiante, mas será.
Quando tudo isso passar, os outros têm razão em te pressionar. Por que não vai procurar esse tal de Dalinar? Inspira um pouco de luz das tempestades e faz com que ele o reconheça como olhos claros. Kaladin deu uma olhadela para os homens amontoados, tentando se meter nos uniformes, com um exasperado Hind tentando explicar como abotoar as jaquetas. Os olhos claros me tomaram tudo que eu já tive, Teft, sussurrou Kaladin. Minha família, meu irmão, meus amigos, e mais, muito mais do que você imagina. Eles veem o que eu tenho e tiram de mim. Ele levantou a mão, identificando alguns traços brilhantes na sua pele, já que sabia o que procurar. Eles vão tirar isso de mim. Se descobrirem o que sei fazer, vão tomar. Ora, pelo bafo de Kelek, como é que eles fariam isso? Eu não sei, respondeu Kaladin. Eu não sei, Teft, mas entro em pânico quando penso a respeito. Não posso deixar que eles fiquem com isso. Não posso deixar que eles tirem isso, ou vocês de mim. Vamos ficar quietos sobre a minha habilidade. Chega de falar disso. Teft resmungou enquanto os outros homens finalmente se resolviam, embora Lopen, que só tinha um braço com sua manga vazia virada para dentro para não ficar pendurada, cutucasse o emblema em seu ombro. O que é isso? É a insígnia da guarda cobalto, respondeu Kaladin. A guarda pessoal de Dalinar Kholin. Eles estão mortos, Gancho, disse Lopen. Não somos eles. Concordou Scar. Para o pavor de Hind, ele sacou a faca e cortou fora o emblema. Nós somos a Ponte 4. A Ponte 4 era sua prisão, protestou Kaladin. Não importa, disse Scar. Nós somos a Ponte 4. Os outros concordaram, cortando os emblemas e jogando-os no chão. Teft assentiu e fez o mesmo. Vamos proteger o Espinho Negro, mas a gente não vai só substituir o que ele tinha antes. Somos uma equipe própria. Kaladin esfregou a testa, mas aquele era o resultado de tê-los unido, tê-los tornado uma unidade coesa. Vou criar uma insígnia com um par de glifos para você usar, disse ele a Hind. Você vai ter que encomendar novos emblemas. O homem corpulento suspirava, enquanto coletava os emblemas descartados. Pelo visto, sim. Seu uniforme está ali, capitão. Um capitão olhos escuros. Quem diria que isso era possível? Você vai ser o único no exército. O único que já existiu, pelo que sei. Ele não pareceu considerar isso ofensivo. Kaladin tinha pouca experiência com olhos claros de baixo Dan, como Hind, embora eles fossem muito comuns nos acampamentos de guerra. Na sua cidade natal, havia apenas a família do senhor da cidade, de um Dan intermediário superior, e os olhos escuros. Só quando chegou ao exército de Amaran, foi que Kaladin percebeu que havia todo um espectro de olhos claros, muitos dos quais trabalhavam em ofícios comuns e se viravam para conseguir dinheiro, como as pessoas comuns. Kaladin caminhou até a última pilha na bancada. O seu uniforme era diferente, incluía um colete azul e um casaco longo de abotoamento duplo, com forro branco e botões de prata. O casaco longo devia ficar aberto, apesar das fileiras de botões de cada lado. Ele já havia visto aquele uniforme com frequência, em olhos claros. Ponte 4, disse ele, cortando a insígnia da guarda cobalto do ombro e jogando-a na bancada com as outras.